Tamo junto, Fred. Cara, que loucura, velho. Que loucura. Ó, eu queria ler essa matéria aqui com vocês, ó. Peço um pouco de paciência aí. A gente vai lendo aqui de pouco a pouco e vai comentando, tá bom? Matéria super importante em relação a esse escândalo do Banco Master, né? E que tem ligação direta com a fraude no INSS. A gente acha que são assuntos distintos, desconectados, mas não. São assuntos conectados. E aqui o Poder 360 trouxe uma matéria excelente que eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção. Vamos ler e trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Vamos lá? Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora lá. Banco Central desconhece fábrica de créditos falsos no sistema financeiro. Uma indústria de papéis clandestinos alimenta muito mais do que os rombos com empréstimos consignados do Master e descontos ilegais de beneficiários do INSS. Durante meses, o país tratou o escândalo do INSS e o colapso do Banco Master como episódios separados. De um lado, um drama social, de aposentados saqueados. Do outro, uma fraude contábil envolvendo um banco médio. Não são? Ambos são produtos de uma mesma engrenagem, uma indústria clandestina de créditos falsos que opera fora do campo regulado. Embora brechas institucionais explora brechas institucionais e converte ficção em dinheiro real. O Master foi cliente dessa fábrica. Não foi o único. E o dado mais inquietante é justamente esse. Ninguém sabe quem são os outros. Este texto é resultado de semanas de apuração. O Poder 360 analisou documentos internos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal, despachos das Controladoria Geral da União e materiais produzidos pela CPI do INSS, e entrevistou formalmente a autoridade monetária, que respondeu por escrito a 3 rodadas de perguntas. O conjunto desse material não descreve a história de um banco que enganou o regulador, descreve um sistema desenhado para acreditar em arquivos, em uma indústria paralela que aprendeu a fabricar esses arquivos em escala industrial. Para esse vídeo aqui, ó. O vídeo toca sem ninguém pedir, cara. 1. O Chico Bento. Se liga nessa história aqui do Chico Bento. Se liga nisso aqui, gente. Isso aqui é engraçado. A primeira evidência de que o Estado brasileiro já não distingue adequadamente a realidade de simulacro surgiu longe do mercado financeiro, numa CPI. Não a de grandes obras, nem a de corrupção política clássica, mas a CPMI do INSS, instalado no dia 26 de agosto de 2025 para investigar fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. Ali, um jovem de 28 anos chamado Igor Dias foi apontado como o cérebro tecnológico de uma engrenagem capaz de falsificar biometria facial a partir de cópias de documentos e inserir autorizações fraudulentas no sistema previdenciários como se fossem legítimas. O Congresso ouviu estarrecido a descrição de como a Dataprev, estatal responsável pelo processamento dos dados previdenciários, aceitava como autêntico o rosto impresso numa xerox, sem notar a ausência de vida atrás da imagem. A Controladoria Geral da União comprovou a falha como uma ironia involuntária. Cadastrou o Chico Bento, o personagem do menino caipira de quadrinhos do Maurício de Souza, como um associado apto a sofrer desconto em folha de pagamentos. O sistema aceitou. Mano, na moral, o sistema aceitou o Chico Bento como aposentado e descontou o salário do Chico Bento, velho. Mano, alastrado até o Chico Bento, velho. Dá não, velho. O escárnio tecnológico transformada em prova oficial, expôs uma verdade estrutural. O Estado brasileiro acredita em arquivos e não sabe distinguir arquivo de realidade. Enquanto aposentados viam parcelas desaparecerem de seus benefícios, o governo federal vendia à população a narrativa de que a biometria era infalível. Exigia de beneficiários do Bolsa Família e do BPC como condição para acesso ao mínimo existencial, em nome da modernização e da segurança. A contradição é obscena. Se o sistema admitiu Chico Bento, por que não admitiria milhares de personagens anônimos,
fabricados com a mesma facilidade por operadores minimamente qualificados? O problema deixa de ser moral, embora a indignação seja inevitável e se torna estrutural, quando o sistema que movimenta trilhões de reais aceita identidades inexistentes. A pergunta deixa de ser quem roubou um aposentado e passa a ser outra, muito mais perigosa. Que tipo de ativo financeiro pode atravessar essa mesma brecha sem ser percebido? Tá aqui, né? Já começou a laço do Chico Bento, né? Mas inacreditável isso, cara. Isso aqui foi inacreditável. Vamos lá. 2. O instrumento. A resposta não está mais no INSS, está no instrumento. O crédito consignado, o empréstimo com desconto automático em folha de pagamento ou benefício, é o elo invisível entre a fraude social e a fraude bancária. Ele transforma escrita em realidade financeira. No INSS, uma autorização falsa vira desconto real no contra-cheque do aposentado. No sistema bancário, um crédito inexistente vira ativo contábil no balanço do banco. Em todos esses casos, a fraude nasce... Aqui deixa eu só explicar, tá? Vamos lá. O aposentado Chico Bento, que não existe, pede um empréstimo para algum banco, sei lá, o Itaú, de 10 mil reais. E esses 10 mil reais, com esse juros sobre juros absurdo, ele vai pagar, descontado em folha, 30 mil pro Banco Itaú. Então, o Banco Itaú coloca lá que vai ter, 20 mil de lucro. Né? Então, isso vai pro balancete do Banco lá Itaú, 20 mil de lucro. Só que, é o Chico Bento, tá ligado? Ele jogou o dinheiro pro Chico Bento. E o Chico Bento, ele não existe. Ele até existe no Divina Mônica, mas não... O Chico Bento não deu 20 mil de lucro pro Itaú, velho. Não nessas condições, tá ligado? Entendeu? Então uma fraude, mano, que era um bagulho de consignado ali do Chico Bento, virou, um crédito no sistema bancário que, um lucro inexistente, né, velho? É a famosa, cadê a impressora de dinheiro aí que os caras queriam? Cadê? Descobriram até hoje, tá? A impressora de dinheiro. Então vamos lá. Em todos esses casos, a fraude nasce fora das instituições supervisionadas, em associações instrumentais, correspondentes mal intencionados, em empresas de tecnologias de papel ou originadoras de fachada, e só depois desemboca no sistema formal, onde passa a ser tratada como legítima, porque já chegou pronta, averbada, registrada, escrita. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Presta atenção. Quem faz esse tipo de serviço? Associações instrumentais, correspondentes mal intencionadas, empresas de tecnologias. Né? Então, assim, estão meio que terceirizando esse trampo. Já vi uma característica disso, né? Estão terceirizando esse trampo. Esses terceirizados mandam esses documentos. Esses documentos aqui veio terceirizado, é tecnológico, bora. Repia, tá valendo, é legítimo. É essa particularidade que torna o consignado o instrumento mais perigoso do sistema financeiro brasileiro. A existência do crédito é presumida a partir de um arquivo eletrônico enviado por quem tem interesse direto na operação. Vale o escrito. No INSS, essa arquitetura defeituosa apareceu primeiro. A operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal em 23 de abril de 2025, expôs um golpe em escala industrial. Entidades e associações conveniadas enviavam ao Instituto arquivos eletrônicos com milhares de supostas autorizações para desconto em folha. Olha lá. Entidades associadas e conveniadas enviavam esses arquivos. Tá? O sistema aceitava o arquivo como se fosse a própria realidade. Bastava a planilha chegar para que o desconto aparecesse no contra-cheque. Auditorias posteriores mostraram que, em algumas entidades, 100% das filiações eram falsas. Puta, era só uma associação para criar falso desconto, né, velho? Em amostras colhidas pela CGU, 97,6% dos entrevistados negaram ter autorizado qualquer empréstimo. Ainda assim, o dinheiro era debitado. Esse detalhe é crucial para compreender o risco sistêmico. Quando a fraude é descoberta, o INSS precisa devolver o dinheiro ao aposentado e não devolve do próprio bolso, estorna o débito e cobra da instituição financeira que havia tratado aquela operação como crédito legítimo. Então vamos lá. O aposentado recebe lá pelo... Deixa eu ver, tem aqui em Diadema. Aqui em Diadema não, em Diadema os caras recebem muito pelo mercantil do Brasil, tá bom?
Então vai lá, Mercantil do Brasil, INSS deposita, ó, R$ 1.000 vai para a Dona Maria e esse 100 aqui vai descontar direto para o mercantil, porque a Dona Maria pegou um dinheiro lá no mercantil. Como que o INSS sabe disso? Porque o mercantil falou, passou os documentos e que a Dona Maria pegou lá. Descobriram que a Dona Maria não pegou foi porra nenhuma lá, né? Mano, foi só vítima de fraude. O INSS devolve os 200 para Dona Maria e vai cobrar do mercantil. E aí, mercantil? Você falou que a Dona Maria pegou dinheiro com você, cadê? Pegou? Pegou ou não pegou? Né? Para o banco, isso significa ver desaparecer de um dia para outro parcelas de uma carteira que parecia sólida, garantida e de baixo risco. Ninguém percebeu ainda que os bancos e fintechs que descontavam dinheiro indevidamente terão de devolver os valores ao INSS, que já está ressarcindo administrativamente os aposentados e pensionistas depois de um acordo fechado com o STF. Beleza? Então, mano, o INSS vai cobrar agora, né, do banco, né? E aí? Isso pode, velho, dependendo do que o consignado representar dentro da carteira do banco, pode quebrar bancos, né? Pode quebrar bancos. Isso aqui é sério, viu, gente? Gravíssimo. Estão sacando, pessoal? Estão sacando isso, né? Tá dando pra entender, né? Ou tá entendendo sem dar? Vamos lá. Imagina-se que o INSS entrará com ações de regresso contra essas instituições financeiras que terão seus ativos reduzidos a pó. A fraude social, então, vai se converter em problema no balanço de centenas de entidades que passaram a infestar o mercado financeiro desde 2018. Beleza? Tia Leila é uma que tá nessa confusão aí, né? Tia Leila pode ser uma que tá nessa confusão, né? F Palmeiras. Enfim, vamos lá. Terceiro. Presta atenção, tá, gente? Presta atenção, matéria importantíssima aqui. Presta muita atenção, tá? E antes de prestar atenção, dá o like. Quem já deu o like aí? Deixa eu ver se tem canal de like aqui. Vixe, tem canal de like. Não, não tem. Hoje não tem canal de like. Hoje os canais de like faltaram. Vamos lá então. A brecha de 2018. O problema não é novo. Em 2005, no escândalo do mensalão, empréstimos consignados simulados foram usados como cortina para movimentações clandestinas de recursos envolvendo o Banco Rural e o BMG. Ali já estava claro que o modelo permitia operações inexistentes, contratos não conferidos e fluxo financeiro sem lastro. Nada foi corrigido. O sistema cresceu, a verificação não. Em 2018, a brecha foi institucionalizada com a resolução CMN número 4656. O Conselho Monetário Nacional criou duas categorias de instituição financeira, a SCD, Sociedade de Crédito Direto, e a SEP, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. A medida abriu o mercado de crédito para fintechs recém-formadas, sem histórico, sem lastro e com supervisão desproporcional ao volume que passariam a originar. O crédito pulverizado explodiu, o controle não acompanhou, a indústria clandestina encontrou o ambiente ideal. Isso aqui é um assunto mais paralelo que eu vou falar depois, tá? Mas é uma coisa muito interessante, porque tudo hoje em dia está oferecendo crédito para vocês, né? Pô, você tem um VR, né, velho? Você sabe o cartãozinho do VR? Daqui a pouco o VR tá te oferecendo crédito. Pô, o 99 fica enchendo o meu saco, mano. 99, você pega um aplicativo pra pedir motorista e tal, sabe? 99. Aí fica lá perguntando se você quer crédito. Ô, por que 99 tem a ver com crédito? Quer me emprestar dinheiro, tá ligado? Crédito pré-aprovado, 99. Mano, que coisa chata. Tá tudo assim, cartão de busão, mano. Cartão de busão de Diadema. Pra você pegar o busão, tá? Daqui a pouco o cartão de busão tá te oferecendo crédito. Mano, que loucura é essa, cara? Tá rolando isso com vocês também? Enfim, vamos falar sobre isso, sobre um assunto um dia, um vídeo específico, mas vamos lá continuar. Depois de abrir as portas para entidades sem tradição, sem lastro e criado do dia para a noite, o mercado de crédito consignado dobrou em 7 anos, de 311 bilhões para 676 bilhões. O Banco Central admite por escrito que não verifica se essas operações existem, ou seja, ninguém sabe ao certo o percentual criminoso dentro desse valor. O Mercado Livre é todo dia oferecendo, pois é. É nesse contexto que o Banco Master deve ser compreendido, não como um raio em céu azul, mas como um produto de um ecossistema. Tá rolando aqui, né? Conseguiu entender, né? Estão entendendo, né? Beleza.
O Conselho Monetário mudou essa resolução, deu espaço para esse monte de gente começar a oferecer crédito, e eles estão alegando que tem uma cartela de crédito, né? Pessoas que pegaram empréstimo que vão pagar então a cartela de crédito. Só que, ninguém sabe se essas pessoas existem ou se são o Chico Bento, né? E a partir do momento que se comprovar que essas pessoas são o Chico Bento, essas paradas podem tudo, entrar em liquidação, um sistema, né? E aí pode criar aquele efeito cascata dentro do sistema financeiro, sistema bancário, de, vários bancos sendo liquidados porque tinha um monte de Chico Bento dentro da carteira. Os caras estavam contando com o ovo no cu da galinha e a galinha era o Chico Bento. Manja? É isso, pode acontecer isso, tá ligado? Então vamos lá, a fábrica, agora falando um pouco mais sobre o Banco Master. A fábrica. O Banco Master é uma instituição financeira de médio porte sediada em São Paulo, controlada pelo empresário Daniel Vocaro. Empresário não. Bandido. Vou refazer aqui a frase, né? Controlada pelo bandido Daniel Vocaro. Nos últimos anos, o banco se especializou em crédito consignado para servidores públicos estaduais e municipais, especialmente na região Norte e Nordeste, e passou a oferecer CDBs com rendimentos muito acima da média de mercado, o que atraiu investidores e, mais tarde, a atenção das autoridades. Ninguém sabe até o momento desde quando o Master inflou seus balanços com créditos falsos, com crédito de Chico Bento, como hoje a investigação mostra ter acontecido. Só se conhece o problema mais recente, e o centro da fraude contábil recente que levou ao colapso do Master aparece uma empresa até então desconhecida. A Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participação S.A. Presta muita atenção aqui, tá, gente? Uma empresa desconhecida. A Tirreno. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui, por favor. Presta muita atenção aqui. A Tirreno é uma firma paulista que, segundo os documentos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal, teria originado uma carteira de 6,7 bilhões em créditos consignados. Beleza? Do nada, essa Tirreno. Presta atenção, vou ler de novo só essa parte aqui, tá? A Tirreno é uma firma paulista que, segundo documentos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal, teria originado uma carteira de 6,7 bilhões em créditos consignados. Do nada, essa Tirreno aparece com uma carteira lá de 6,7 bilhões de créditos consignados. Operações que mais tarde se revelariam inexistentes. Só Chico Bento, só crédito do Chico Bento. Chico Bento que vai pagar isso aí. Foi dela que o Master obteve um pedaço dos papéis que vendeu ao BRB sem lastro, segundo o que revelou a investigação até agora. O Master segue negando que os papéis eram frios e até divulgou o contrato que tinha com a Tirreno. Não dá, cara, não dá. Tirreno tava lá, ô Banco Master, tem uma carteira aqui de crédito aqui, mano. Pô, tem uma carteira aqui de crédito, 6,7 bilhões. Quer comprar aqui? Famosa, como é que é? A duplicata. Quer comprar aqui? Compro. Pega aí. Pegou. Aí tá lá dentro do Banco Master a carteira. Aí o Banco Master querendo enfiar isso no BRB. Querendo enfiar essa carteira, tudo de Chico Bento. É tudo o Chico Bento que vai pagar esses créditos consignados aqui. Queria enfiar isso dentro do BRB. Aí o Banco Central, opa, peraí, deixa eu ver esses créditos, não dá, deixa eu ver essas carteiras, esses créditos consignados. Quando abriu, só Chico Bento, só papel frio. Aí não, vai, vamos lá. Mas a história começa antes. Mano, presta atenção, que agora vocês vão ficar de cara, presta atenção. Mas a história começa antes. Começa com outra empresa, também desconhecida, a DPay Soluções e Pagamentos, que também entregou ao Master créditos falsos depois vendidos como verdadeiros ao BRB. Presta atenção nessa DPay, tá? A antecessora, antes da Tirreno, portanto, houve a DPay. A DPay Solução e Pagamentos foi registrada em 2013 com um capital social de 450 mil. Seu endereço de contato era o contato@contato.com. Seu telefone era o 11 11 11 11 11 11 11 11 11. A empresa não tinha funcionários, não exercia atividade operacional, não tinha clientes conhecidos.
Mas em dezembro de 2024, segundo documentos do Ministério Público Federal, a DPI vendeu ao Banco Master uma carteira de 303 milhões em direitos creditórios. Créditos repassados ao BRB como se fossem ativos legítimos. Mano, não dá, velho. Não dá, mano, não dá, vai. A lógica era simples. O Master pagava até 140% do CDI em seus CDBs, o dobro do que oferecem os grandes bancos. Para sustentar esse custo de captação, precisava de ativos que parecessem render mais. A carteira de crédito consignado com risco teoricamente baixo e fluxo previsível cumpria esse papel. O problema é que carteiras reais nesse volume não existem. Então o banco comprou ficção. Estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? Tô entendendo, né? Tá, vai lá. Pirâmide, aqui, ó. Aqui é o esquema de pirâmide total, tá bom? Pirâmide acontecendo, gente, isso aí é pirâmide. Não é não, mano. Como não, mano? Você está investindo esse dinheiro aonde? Aqui, ó, esses créditos bons aqui, ó. Aqui, ó, consignado. Consignado, mano, tá conseguindo pegar um monte de consignado. Consignado, mano, é baixo risco, né, velho? Não tem como os caras não pagar. É aposentado. Deixa eu ver o nome dos aposentados aí. Quando abre a planilha, tudo Chico Bento. Tudo Chico Bento. E do outro lado, tô aqui, mano, investindo nos ativos aqui para Frentex. Qual que é? Do DPI. Como é que é o telefone do DPI? 1111 1111 1111 1111. E como é que é o contato? O e-mail dele? contato@contato.com. Não é pirâmide não? Não é não. Tá bom. Então vamos lá. E quem estava por trás dessas duas entidades criadoras de créditos falsos? Gente, senta que agora lá vem a história. A sócia administradora da DPI era Priscila França Peringini. Seu último vínculo empregatício e formal como atendente de lanchonete, com salário de R$ 1.486 por mês. Mano, alastraram o CLT, velho. No 6x1, 1.486. Moendo. Segundo o Ministério Público Federal, ela mora em um endereço residencial que ajuda a descaracterizar a tese de que seria proprietária de uma empresa que negociava centenas de milhões. Os contratos entre a DPI e o Master sequer estavam registrados em cartório quando a operação foi concluída. Mano, os caras fizeram um contrato de gaveta, não reconheceram nem firma, mano. Não reconheceram nem firma, mano, fizeram um contrato gavetona, contrato de gaveta, assina aí, gaveta, tchau. Nem autenticar a firma os caras tinham aí feito, velho. Pilantragem pura, velho. Cê é louco, velho. A formalização só ocorreu depois que o Banco Central questionou a transação, em fevereiro de 25, ou 2 meses após a venda ao BRB. O Master foi obrigado a recomprar a carteira. Foi um teste. O teste funcionou, até ser descoberto pelo BRB. O Master, então, dobrou a aposta. Substituiu os papéis falsos da DPI pelos papéis falsos da Tirreno. Tudo segundo a investigação do Banco Central. E o BRB não mais se importou com o problema. Tirou aqueles lá, né, da 6x1, os papéis da 6x1, agora falou, mano, não, só tem agora a carteira de consignado. Do consignado de quem? Do Chico Bento. Só essa enfiou depois, tentou enfiar de novo no BRB. Tentou enfiar no BRB. Não, os caras tô falando, mano, os caras pra Frentex, mano. Os caras são pra Frentex, velho. Vai. E o bagulho não para por aqui, viu? Não para por aqui. Vai ficar pior. Se liga agora. 6. A rede de laranjas. O verdadeiro problema do Banco Master não aparece quando se analisa um nome isolado. Ele surge quando se abandona a árvore e se observa a floresta. Priscila França não é a laranja só de uma empresa. Levantamentos realizados com base públicas indicam que ela figurava como sócia ou administradora em ao menos 4 pessoas jurídicas: a DPI, a X3 Brasil, a Merop Participações e a Rubidineia. Rubideia. Entre elas, a Merop merece atenção especial. Constituída em maio de 2023 com um capital sócio de R$ 100,
Essa holding assumiu, em setembro de 24, o controle formal da DPEI. Em termos objetivos, uma empresa sem lastro econômico, sem estrutura operacional e sem histórico financeiro passou a controlar a companhia que vendia carteiras de centenas de milhões de reais ao sistema financeiro regulado. A DPEI não era uma anomalia isolada, era uma fornecedora de produtos falsificados que operava para mais de uma instituição, oferecendo créditos consignados que existiam apenas no papel. Escuta isso agora, pelo amor de Deus, cara. Escuta isso agora. A DPEI não era uma anomalia isolada, ela era uma fornecedora de produtos falsificados que operava para mais de uma instituição, não estava vendendo só essa carteira de crédito fria para o Banco Master. Ela está oferecendo créditos consignados que existiam apenas no papel, tá? Havia, de fato, pagamento real por parte dos compradores, inclusive do Banco Master, mas em valores muito inferiores aos montantes registrados nos contratos. Pagava-se pelo equivalente financeiro de um produto comprado em lojas de mercado falsificada, o suficiente para sustentar a encenação jamais o valor nominal declarado. Aqui ele ficou nessa metáfora de produto falsificado, mas basicamente é o seguinte, mano, tô precisando aqui pra mano, tampar minha fraude, preciso aqui de papéis frios, mano, papel frio, né, velho? Pô, preciso de 1 bilhão. Mano, pago 100 milhões, mano, pra girar esses papéis pra mim aí. Aí os caras lá e comprava, essa DPI girava os papéis lá, girava os papéis, tô aqui essa carteira de 1 bilhão agora falsa, enfiava de novo e recebia tipo 100 milhões por essa carteira de 1 bilhão, tá ligado? Mas na verdade não, é pelo produto falsificado mesmo, tá ligado? Aí usou essa analogia de produto falsificado. Ó, essa carteira aqui vale 1 bilhão, mas como ela é falsa, eu tô cobrando só 100 milhões. Tá ligado? E o Banco Master pagou. O Banco Master foi só um dos que pagaram. Teve mais banco que pagou e tá com carteira fria, mano, e tá com título frio na carteira, velho. Rodando por aí. Tá ligado? O Banco Master é só um. Tinha mais cliente comprando produto falso lá, entendeu? Tinha mais cliente, mano. Quem são os clientes? Só Jesus da causa, velho. Só Jesus da causa. Nossa, me deu até calor aqui agora. Mano, vocês estão se ligando nessa fita? Vai lá, vamos lá. Quando os documentos da DPEI passaram a não resistir a verificações mínimas e o modelo começou a ruir, o Banco Master mudou a estratégia. Olha agora. O padrão se manteve, a operação não. A diferença entre DPEI e Tirreno não é conceitual, é estratégica. A DPEI movimentou 303 milhões antes de ser descoberta. A etapa seguinte do modelo empurrou esse número para 6,7 bilhões. É nesse ponto que a fraude deixa de ser terceirizada e passa a ser internalizada. O que os caras pensaram? Olha os caras pensando. Mano, tô comprando esses títulos. Mano, tô comprando essas notas frias lá mano, essa DPEI, mano. Tô pagando pra ela, mano. Como é que eles fazem esse trampo? Se a gente fazer aqui dentro? Se a gente fazer aqui dentro, mano, em vez de comprar 303 milhões e pagar direto pra eles lá, mano, uma grana que tá, velho, difícil pegar essa grana aí. Por que a gente começa a fabricar esses papéis aí, esse produto falso? As ideias dos malandros, mano. Olha as ideias dos malandros. Aí começa. A Tirreno não surge no vazio, surge quando o modelo terceirizado falha. Quando a DPEI deixa de servir, o Banco Master não abandona o método, decide controlá-lo integralmente, verticalizou a operação. Segundo o relato sucinto das ocorrências, documento produzido pelo Banco Central e encaminhado ao Ministério Público Federal em 14 de julho de 25, a Tirreno foi constituída em 4 de novembro de 2024 sob o nome de SX016, Empreendimentos e Participações. Seu primeiro responsável fiscal era Daniel Moreira Bezerra. Valeu, Charleston, valeu pros doisão. E o BC vai tentar resolver aumentando os juros. Vai lá. Bezerra não era empreendedor, era um fornecedor serial de cascas jurídicas. De acordo com o Banco Central, ele registrou outras 91 empresas com nomes semelhantes. Eram 91 estruturas prontas, sem atividade real. O próprio BC utiliza a expressão técnica para esse tipo de entidade, empresa de prateleira. Foi uma dessas empresas que a Master comprou.
Em abril de 2025, a Tirreno foi transferida para um novo controlador, André Felipe Oliveira Seixas Maia. O relato sucinto registra 2 fatos objetivos sobre essa pessoa. Primeiro, André Maia foi funcionário do Banco Master até março de 2022, conforme a RAIS. Segundo, ele tinha 35 apontamentos não automáticos de operações atípicas no SIS-PLD, o Sistema Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas do COAF. Basicamente é o seguinte, mano, os caras que fazem operações financeiras, coisas do tipo, o COAF também fica monitorando, né? Aí esse cara já tinha tomado 35 apontamentos. Mano, você está fazendo operações suspeitas dentro do sistema. Você está fazendo operações suspeitas dentro do sistema, 35. 2 como titular e 33 como envolvido. Não se tratava mais de comprar créditos falsos do mercado, tratava-se de fabricá-los dentro de casa. A empresa que passou a originar 6,7 bilhões em créditos inexistentes era controlada por um ex-funcionário do próprio banco comprador. A fraude deixou de ser terceirizada no que se depreende do documento do Banco Central. Tornou-se operação in-house, verticalizar a operação. A Tirreno ainda recebeu 30 milhões em capitalização de Henrique Souza e Silva Perreto, fundador e CEO da Cartus SCD, uma sociedade de crédito direto autorizada pelo Banco Central. A Cartus, como se verá adiante, fornece a infraestrutura operacional que dá aparência de legitimidade à engrenagem. Vai vendo, fica pior ainda. A anatomia da fraude, o relato sucinto das ocorrências do Banco Central permite reconstituir a operação com precisão e revela a diferença crucial entre a fase DPI e a fase Tirreno. Em 5 de dezembro de 2024, o Banco Master e a Tirreno firmaram um contrato de parceria para a aquisição de direitos creditórios. O documento... Mano, se liga agora, velho. Sério mesmo, se liga agora, peraí. A Tirreno e a Banco Master firmaram um contrato de parceria para aquisição de direitos creditórios. Ou seja, o Banco Master vai comprar da Tirreno, a carteira dela, a carteira do Chico Bento. O documento previa que o Master depositaria os valores correspondentes à compra das carteiras em uma conta de depósito vinculada, liberando o pagamento a Tirreno só após a apresentação da documentação comprobatória das operações. Diferentemente do que ocorrera com a DPI, o pagamento jamais foi feito. Os caras só mentiam no contrato, não transferiam dinheiro nenhum. Por quê? Porque a empresa era das 2 pessoas, era dos 2 pilantras, 2 golpistas. Os caras só faziam isso em contrato, tá ligado? Aí se o Banco Central pedisse alguma coisa pro Banco Master, aí o Banco Master apresentava o contrato, tá aqui, eu comprei essa carteira lá da Tirreno. Paguei tanto, mas pagou não, nem transferiu dinheiro, só fez o contrato. Só fez o contrato. Entre janeiro e março de 2025, a Tirreno declarou ter originado 4,6 bilhões em crédito consignado, distribuídos em 20 contratos. A documentação nunca foi apresentada. Ainda assim, o Master registrou contabilmente essas operações como se fossem reais e passou a revendê-las ao BRB. E tome vender. De novo, o relato sucinto das ocorrências esclarece o ponto central: os valores formalmente devidos a Tirreno. 6,7 bilhões não foram transferidos, permaneceram registrados em uma conta de depósito vinculada dentro do próprio Banco Master, sem qualquer trânsito pelo sistema financeiro. Na prática, o banco simulava uma compra que nunca ocorreu, porque agora controlava a origem da fraude. Não havia fornecedor externo a pagar. A Tirreno era uma casca. O Banco Master, em todas as suas manifestações, nega esse tipo de fraude. Mano, esse cara é muito pilantra, velho. Muito pilantra, velho. Não, e assim, gente, vamos só parar aqui pra gente continuar. Vamos parar pra continuar. Olha o nível que está comprometido o sistema bancário brasileiro. Olha o nível de comprometimento. Isso é só o Banco Master que estava fazendo isso. Só um banco estava fazendo isso. E os outros que estavam, mano, esse pá tá até fazendo até hoje. Esse pá tá rolando. Esse pá tá rolando, velho. Mano, e agora a pergunta, vou até chegar bem pertinho, pera. E a pergunta que não quer calar.
E se banco grande estiver fazendo isso? Mano, e se tiver um Bradesco fazendo isso? E se tiver um Itaú fazendo isso? Tá não, Tamir? Tá não. Então tá bom. Vamos lá. Deus te ouça. Vamos lá. Vamos lá. Quando em 2 de abril de 2025 o Master notificou a Tirreno por descumprimento contratual, o gesto foi puramente formal. Cancelou operações, exigiu devolução de valores, tudo isso sem que o Thiago dinheiro Silva jamais tivesse Japal saído. mandou R$200 Ô louco, para Thiago, tamo finalizar junto, com mano. chave de ouro e dobrar a meta. Boa. Tamo juntal. É nóis, mano. Conseguimos a primeira parcela aí, atrasada, mas chegou. Vamos dobrar essa meta então. Valeu mesmo, hein, Thiago. Tamo junto, mano. Primeira parcela do 10º caiu, olha aí, ó. Nossa, cara. Só agora? Só agora a primeira. Bom. Só agora a primeira parcela do 10º caiu, meu bem. Bom demais, é doido. Bom demais. Claro. Agora vamos tentar a segunda, né? Antes tarde do que nunca. É. Se bem que o GG colocou a multa, né? A multa. Ai, nessa. Tem 4 dias pra conseguir. Tá, vai conseguir, vai conseguir. Vamos. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Vamos tentar como nunca e desistir como sempre. Vai, vamos lá. Acho que eu trouxe pouca calça. E mesmo assim, o relato sucinto registra: após a notificação, o banco adquiriu operações de crédito da Tirreno no valor de 2,3 bilhões em abril e maio de 2025. Mano, mesmo assim os caras, tipo, continuaram, né? Mesmo o Banco Central falando, mano, notificar e falou, mano, essa carteira aí tá cheia de Chico Bento, velho. Literalmente tá cheia de Chico Bento. Mesmo assim, os caras continuou comprando crédito dos caras. O Master ensinava compras, ensinava cancelamentos e seguia vendendo ativos inexistentes, agora produzidos internamente. Na DPI, comprava-se produtos falsificados no mercado. Na Tirreno, montou-se uma fábrica própria. Não foi erro, não foi imprudência, foi integração vertical da fraude. Eu acho que esses bancos não arriscariam tanto. Eu acho que uma Selic 15% já satisfaz. É. Às vezes a Selic tá 15%. Mano, porque assim, né? Tá bem claro agora também que o Banco Central é a mesa onde os caras negociam, né? Tá bem claro, né? Então, tipo assim, os juros 15% pode ser pra tampar esses rombos aí, né? Pode ser não, né? Pode ser não, né? Os juros a 15%. Tá todo mundo começando a entender agora, né? Agora tá tudo fazendo sentido, não tá não? Mano, preciso descolar. Vou até abrir, ó. Mano, cenas hipotéticas. Imagens hipotéticas. Preciso descolar 1 trilhão para tampar esses rombos, essas falcatruas. Da onde que eu posso tirar, mano? Vou colocar os juros a 15%. E aí você vai corrigindo o fluxo da sua carteira. Esse chapéu aí eu vou usar. Eu também, Marcos, estou usando já. Vai. 9. E os 12 bilhões? O próximo elo da cadeia é o Banco de Brasília, o BRB. O BRB é uma instituição financeira pública controlada pelo governo do Distrito Federal. Nos meses anteriores aos fatos aqui descritos, o banco havia anunciado negociações para adquirir participações societárias no Banco Master. A operação foi tratada publicamente como estratégica, chegou a ser celebrada como sinal de solidez e aumento da concorrência. Só que acabou não se concretizando, mas outras relações comerciais prosperou, e essa sim produziu efeitos concretos e imediatos. O BRB tornou-se o principal comprador das carteiras de crédito do Banco Master. O BRB tornou-se o principal comprador das carteiras
de crédito que o Banco Master precisava vender com urgência para tentar conter sua crise de liquidez. Presta atenção nisso, gente, pelo amor de Deus. O Master precisava transformar papéis em caixa. O BRB entrou como comprador final. Peraí. Ó, vamos lá. Mano, minha carteira de crédito. Só crédito do Chico Bento. Só crédito do Chico Bento. Mano, preciso transformar isso aqui em dinheiro, porque o Chico Bento não tá pagando. Ai, caralho. Mano, tô com a carteira de, velho, 8 bilhões créditos, mano, consignados do Chico Bento. Só que, mano, cadê o dinheiro? Preciso comprar coisa, cadê o dinheiro? Chico Bento não paga, velho. Mano, precisa arrumar algum jeito de vender isso aqui pra algum otário. Puf! Enfiou BRB, você quer comprar? Não quero. Toma aí. Plau! Enfiou dentro do BRB. BRB comprou, velho. Porque eu preciso fazer liquidez, né? Precisava fazer liquidez. Enfiou dentro do BRB créditos do Chico Bento. Segundo informações prestadas pelo Banco Central, a partir de abril de 25, o Master realizou 9 cessões de carteiras de créditos ao BRB, totalizando 4,05 bilhões, já incluindo o prêmio pago nas operações. Essas cessões não envolveram carteiras antigas ou previamente consolidadas, ao contrário. O relato sucinto das ocorrências do Banco Central registra expressamente na sua página 2 que essas carteiras correspondiam às operações cedidas ao Master pela Tirreno após a notificação de cancelamento das operações. Traduzindo o português burocrático, o BRB comprou exatamente os créditos que o próprio Banco Master havia declarado inválidos por falta de documentação. Não se tratava de créditos questionáveis, tratava-se de créditos formalmente cancelados pelo vendedor e, ainda assim, revendidos. No total, de janeiro a maio de 25, o Master cedeu ao BRB 12,2 bilhões em créditos supostamente originados pela Tirreno. 12,2 bilhões em dinheiro real transferido por uma instituição pública para um banco privado em crise. A pergunta óbvia é: para onde foi esse dinheiro? O relato sucinto responde num trecho da sua página 3. Os valores das obrigações financeiras do Master com a Tirreno em contrapartida às aquisições da carteira, que somavam 6,7 bilhões, teriam sido registrados em uma conta de depósito vinculada sem registro de rendimentos. Mais uma vez, é preciso traduzir. Os 6,7 bilhões que o Master dizia dever a Tirreno não foram pagos, não saíram do banco, não circularam no sistema financeiro, não geraram rendimento. Ficaram parados em uma conta interna do próprio Banco Master como simples anotação contábil. A Tirreno nunca recebeu os valores que lhe eram formalmente devidos, porque nunca entregou os créditos que dizia ter originado, e o Banco Master sabia disso desde o início. Ainda assim, vendeu esses créditos inexistentes, crédito do Chico Bento, ao BRB como se fossem ativos reais, líquidos e válidos. E aí o BRB pagou o Master com dinheiro de verdade. Esse aqui pagou mesmo. 12 bilhões aqui, né? Aqui, ó. 12,2 bilhões em créditos. Tá na hora de restabilizar esse sistema. Total. Meus amigos comunistas, graças ao meu amigo Vini Torezan, ele tá certo. Me convenceu, tem que estatizar o sistema financeiro. 10. O teste dos 30 CPFs. Quando o Banco Central descobriu que os créditos não existiam, tarde demais. Descobriu quando o assunto já circulava fora das instituições, quando já não era segredo nem na mesa do bar. Mano, a Rádio Peão nunca falha, né? Eu falo isso aqui, ó. Mesa de bar, filosofia de botequim, velho, ela é top. Quando até o office boy da Faria Lima, que nunca leu um balanço, mas sabe identificar banco problemático pelo cheiro, já sabia que o Banco Master era um risco ambulante. E como o Banco Central chegou a essa conclusão, certamente não foi por seus controles periódicos, nem por sua sofisticada supervisão prudencial, nem por sistemas automáticos de alerta. Não foi algoritmo, não foi modelo estatístico, não foi
Auditoria rotineira, foi atraso. O regulador não desvendou a fraude, foi atropelado por ela. Chegou quando o mercado já desconfiava, quando o dinheiro já tinha mudado de mãos, quando os papéis já tinham sido revendidos e quando o risco já havia sido empurrado para frente. Só então o Banco Central fez algo elementar. Pegou o telefone. O relato sucinto descreve a metodologia adotada. A autarquia selecionou aleatoriamente 30 CPFs de supostos tomadores de créditos relativos a operações cedidas em janeiro de 2025, que teriam sido originadas pela Tirreno. Em seguida, analisou toda a movimentação financeira desses 30 cidadãos desde 2020, cruzando os dados de TED, PIX e cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Gente, só um adendo aqui, tá? Esses 30 CPF aqui, ó, pode ser nós, viu? Pode ser nós, tá bom? Pode ser nós ou pode ser o Chico Bento. E aí o Bacen não, o Banco Central, o BC, fez uma varredura em nosso CPF, 30 pessoas do chat, e olhou, me parece que não são 30 pessoas do chat que, mano, tem uma carteira que somados tem a carteira aí de 30 bilhões. Que participam da carteira de... Somados não, né? Mas que participam da carteira de 6,7 bilhões do Chico Bento. Ou seja, fez aquilo que o sistema inteiro não faz por padrão. Verificou se as pessoas existiam e se tinham recebido dinheiro. E o resultado foi devastador. Abre aspas. Abre aspas o relatório do Banco Central, tá? No caso das operações adquiridas pelo BRB do Master, advindas de terceiros, contudo, não foi possível estabelecer qualquer correspondência das operações com os respectivos fluxos financeiros para nenhum dos 3 clientes da amostra, o que corrobora os indícios de insubsistência das operações. Traduzindo novamente, nenhum dos 30 CPFs recebeu qualquer valor, nenhum tomou crédito, nenhuma operação existiu. Uma carteira de 6,7 bilhões só colapsou porque alguém resolveu pegar o telefone e fazer aquilo que o sistema inteiro não faz, verificar se as pessoas existem e se tomaram o crédito. O Banco Central testou 30 CPFs de uma carteira, não testou as outras. Vai lá. A clonagem. Até aqui, a fraude seria grave. Mas é nesse ponto que o relato sucinto revela algo ainda mais perturbador. Aquilo que o Banco Central evita comentar frontalmente. A fraude não estava restrita ao Banco Master, ela já havia se espalhado pelo mercado. Quando o BRB percebeu que havia adquirido créditos podres, tentou demonstrar a existência material das operações. Para isso, entregou ao Banco Central uma amostra de 100 contratos, acompanhados de documentos de averbação e supostos comprovantes de depósito na conta dos clientes. O BC foi verificar, e o que encontrou muda completamente a escala do problema. Segundo o relato sucinto é o relatório do Banco Central, tá, gente? Todas as operações teriam sido originadas pelas Cartos SCD SA, a sociedade de crédito direto fundada por Henrique Parreto, o mesmo empresário que havia capitalizado a Tirreno. A Cartos opera regularmente no sistema financeiro autorizada pelo Banco Central sob o código de 324. Diante desse achado, o Banco Central fez a pergunta óbvia a Cartos: essas operações são suas? A resposta vem em 4 de julho de 25. Em sua resposta à requisição,
A Cartus informou que os documentos de averbações de créditos e depósitos na conta dos clientes referem-se a operações que foram cedidas pela Cartus a 3 fundos de investimento em direitos creditórios, FDICs, denominados Noto, Sueste e VCK, e não a Tirreno ou ao Banco Master. Traduzindo, os mesmos créditos apresentados ao BRB como lastro das operações do Banco Master já havia sido vendido a outros 3 compradores. A mesma dívida apareceu em 4 donos diferentes. Vamos lá. Esse cara estava fazendo um pacotinho fake dos créditos do Chico Bento, tá? O consignado do Chico Bento. Quando vinha outro cliente para comprar outro pacotinho de crédito do Chico Bento, eles não fabricavam outro, eles vendiam o mesmo. Vendiam o mesmo crédito, o conjunto de crédito do Chico Bento Master, pro outro, ficava vendendo o mesmo papel falso. Além de ser falso, eles vendiam duplicidade, triplicidade, quadruplicidade. Isso é o Banco Master? É. Mano, os caras estavam no alastro, os caras estavam pelo alastro. E o Banco Central, ó, dormindo. Aí não. Vai lá. E FDICs, já ouvi falar isso, já ouviu, né? Já ouviu do FDICs, né? Vamos chegar no FDICs, vai lá. A história tá legal e tem gente que não deu like ainda, né? Mano, vai. Vale a pena o like, vale a pena. A mesma dívida apareceu com 4 donos diferentes. O relato sucinto confirma. Com efeito, foram identificados no sistema de informação de crédito cessões de crédito para fundos de investimento em direitos creditórios do mesmo cliente com datas próximas e valores superiores ao valor liberado. Não houve sofisticação, não houve engenharia financeira complexa. As mesmas carteiras falsas, com os mesmos falsos tomadores de créditos, foram copiadas e revendidas simultaneamente para múltiplas instituições do mercado financeiro regulado. Isso é a prova documental de que a indústria de créditos falsos já operava em rede antes mesmo do colapso do Banco Master. Não como exceção, mas como prática disseminada, visível, repetida. Uma clonagem industrial de ativos, diante da qual o sistema preferiu não olhar até ser tarde demais. Tipo isso, Poco. Tipo isso, Poco. Vamos lá. Correspondentes, o elo entre o INSS e o Master. A chave para entender a dimensão industrial da fraude agora está na Cartus. Segundo informações prestadas pelo BRB ao Banco Central, abre aspas, todas as operações adquiridas com a intermediação da Tirreno foram celebradas por 20 correspondentes bancários da Cartus Sociedade de Créditos e Direitos S.A. Esse dado muda o eixo da narrativa. A Cartus, Sociedade de Crédito e Direitos fundada por Henrique Parreto e autorizada a operar pelo Banco Central, não aparece só como origem formal de operações clonadas, ela surge como nó logístico de uma engrenagem muito maior, sustentada por uma rede de correspondentes bancários espalhadas pelo país. Correspondentes bancários são empresas terceirizadas contratadas por instituições financeiras para atuar na ponta do sistema. São elas que executam o trabalho que os bancos não fazem diretamente. Captar cliente, coletar documentos, formalizar contratos, registrar autorizações, alimentar bases de dados. São elas que batem a porta de aposentados, frequentam sindicatos, circulam por repartições públicas e intermediam a relação entre o cidadão e o sistema financeiro. É aquelas portinhas as portinhas da Crefisa, tá ligado? É as porra das portinhas da Crefisa, essa porra aí. Tá? E tem várias, né? Pelo menos lá em Diadema tem um monte. Um monte de portinha aqui. Consignado não sei do que. É essas porra aí. Em termos práticos, são correspondentes que transformam papel em dados e dados em verdade bancária. A Cartus opera com ao menos 20 desses correspondentes. A lista oficial de empresas inclui nomes como a Novitec, Agora Promotora, a Setbank, Credit RMA e GL Promotora. É a portinha de Diadema, assim, a portinha da Crefisa. Entre outros, nenhuma dessas empresas é supervisionada diretamente pelo Banco Central, como a própria autarquia admite em resposta formal a essa reportagem.
Agora fica assim, né, com essas portinhas, agora fica assim, né, crédito consignado, a portinha desse tamanhozinho assim, a portinha. Tamanho de 5 quadros aqui a portinha. Empréstimo consignado na hora. Não fica assim? E aí é esses nomes assim, Asset Bank, é uns nomes nada a ver assim. Esse ponto é decisivo. O regulador fiscaliza o banco terceiriza a ponta opera sem fiscalização direta. É justamente aí que os dois grandes escândalos, INSS e o Banco Master, vão se encontrar. Os correspondentes bancários são o elo operacional entre as duas fraudes. São alguns deles que, de um lado, alimentam o sistema financeiro com carteiras de crédito completamente falsas, criadas apenas para inflar balanços e viabilizar operações contábeis. E são os correspondentes bancários mal intencionados que, de outro, operam na base do escândalo do INSS, falsificando autorizações e assinaturas até a biometria faciais de aposentados e pensionistas para viabilizar descontos indevidos em folha. Cara, isso aqui é bizarro, sabe por quê? Porque, tipo assim, a portinha, tá ligado? Mano, a terceirização na ponta, a portinha lá em Diadema oferecendo consignado. Os caras que estavam lá na ponta, mano, os caras falaram, mano, tem uma brecha no sistema. Uns foram pro, mano, vou pegar o CPF aqui e falar que velho autorizou, falsificar a biometria com a cara do Chico Bento, tal, e, mano, descontar na folha, R$10 todo dia, os caras não vão nem perceber. E um outro grupo percebeu que, mano, vou inventar aposentado que nem existe e vou vender pra bancão isso aqui, pra carteira de bancão. Entendeu? A mesma fraude, os caras descobriram a mesma brecha do sistema, a brecha que o sistema queria, só que, mano, os dois atacaram de forma diferente, tá ligado? Só que, velho, com todo respeito, as portinhas foi menos alastro. Foi menos alastro, porque pelo menos o senhorzinho existia, né, mano? A Dona Maria existia. Tava descontando a Dona Maria lá, né, mano? Agora os caras que inventou o Chico Bento e vendeu pro sistema financeiro, esses foi a mais, mano. Esse foi muito mais alastro, velho. Então vai lá. É importante registrar que nem todos os correspondentes bancários agem de maneira ilegal e desleal. Desculpa, Crefisa, desculpa. Desculpa, não me processe, desculpa. Parte deles faz isso. Pode até ser a minoria, mas o ponto principal é que esses que atuam na ilegalidade provocam grande dano ao sistema e não são fiscalizados. A atividade legal de um correspondente bancário muda o produto final. Ativo contábil de um lado, desconto previdenciário do outro, mas o método é o mesmo, produção em massa de consentimento inexistente, inserido em sistema que aceita o arquivo como se fosse realidade. O BRB informou ainda ao Banco Central que os créditos adquiridos estavam distribuídos em mais de 200 entes consignantes. Prefeituras, governos estaduais e autarquias de todo o país, ou seja, a operação não estava concentrada em um convênio específico ou em um órgão isolado, ela atravessava o território nacional, pulverizada em centenas de estruturas públicas diferentes. Outro dado reforça o caráter industrial da engrenagem, do total de carteiras oferecidas pelo Banco Master. Os filtros internos do BRB recusaram 2,6 bilhões, 26,5% do total. Mais de um quarto da carteira foi rejeitada por inconsistências detectadas pelo próprio comprador. Ainda assim, 12,2 bilhões passaram. O conjunto dessas informações não aponta para desorganização, improviso ou falha pontual, aponta para o oposto. Revela uma máquina azeitada, com rede estruturada de correspondentes, atuação territorial ampla, distribuição pulverizada entre centenas de entes consignantes e capacidade de empurrar volumes bilionários de crédito inexistente mesmo após rejeições significativas por filtros internos. A Tirreno não era a casca jurídica. A Tirreno era a casca jurídica. A Cartus, a engrenagem operacional. Os correspondentes, o chão de fábrica. E é nesse chão, longe dos balanços dos gabinetes, que o crime se torna rotina. Vamos lá. 13. O que o Banco Central admite? Diante do cenário escrito nos capítulos anteriores, fabricação de créditos inexistentes, clonagem de carteiras, atuação de correspondentes não fiscalizados e circulação de bilhões em dinheiro real. O Poder 360 questionou formalmente o Banco Central sobre sua capacidade de detectar fraudes no crédito consignado. A resposta foram enviadas por escrito.
pela assessoria de imprensa da autarquia e são reveladoras, não pelo que denunciam, mas pelo que assumem como funcionamento normal do sistema. Sobre a verificação da existência material das operações de crédito, o Banco Central respondeu: o BC monitora as informações enviadas pelas instituições ao sistema de informações de crédito, mas não realiza a conferência individualizada da existência material das operações, ou seja, né? E complementou: operações com algum erro podem constar no SRC, enquanto declarados pelas instituições, até que sejam identificadas e corrigidas. Essas duas frases lidas em conjuntos delimitam com precisão o alcance e o limite da supervisão. O Banco Central não verifica se os créditos existem. A autarquia registra o que os bancos informam. Se a operação for falsa, ela permanece válida no sistema enquanto estiver declarada como tal, até que alguém, não BC, aponte o erro. Duro, hein? Há, porém, uma sutileza ainda mais profunda, revelada pela prática. O Banco Central não verifica se o volume de créditos efetivamente existe no mundo real correspondente ao volume registrado em seus próprios sistemas. O SCR não é um espelho da realidade econômica, é um repositório declaratório, só reflete o que as instituições financeiras optam por informar. Se um banco decide criar um crédito inexistente e não registrá-lo no SCR, não há mecanismo automático que detecte essa ausência. E se decide registrar um crédito falso, o registro passa a existir como verdade sistêmica até que alguém resolva questioná-lo. Isso aqui é duro, hein? E SRC foi mal, é costume. Não há conferência cruzada externa, não há validação ativa de consentimento do tomador, não há checagem material da existência da operação. A única forma de romper esse circuito é alguém pegar o telefone e confirmar se a pessoa existe, se recebeu o dinheiro e se consentiu com o crédito. Fora isso, o sistema aceita tanto o crédito inexistente não declarado quanto o crédito inexistente declarado. Em ambos os casos, o problema não é pontual, é um modelo regulatório que confunde informação com a realidade. Esse SCR, gente, é aquele negócio, tipo assim, que os caras falam que é tipo a lista negra de nome sujo, né? Tipo assim, a pessoa tá com o nome sujo e a pessoa meio que limpa o nome, paga tipo as dívidas dela, mas fica tipo nesse SCR o histórico da pessoa, tipo, durante uns 3 anos, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa deu um preju, mano, sei lá, não pagou não pagou o cartão de crédito, tá ligado? Não pagou o cartão de crédito. Aí a dívida com juros sobre juros foi pra, sei lá, 10 mil reais. Aí o cara fez um acordo, pagou 800 conto. Aí ficou lá que ele deu um prejuízo de 9.200 reais. Aí fica nesse SCR que ele deu esse preju, tipo uma lista negra, tá ligado? Então mesmo que o cara tá com o nome limpo, depois o cara fica tipo uns 3, 4 anos marcado nesse SCR aqui lá no Banco Central. Não é isso? Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. É isso mesmo, Marcos Olá. Então, às vezes tem muito disso, tipo assim, a pessoa tá com o nome limpo, mas ela não consegue um crédito em algum lugar, não consegue um financiamento em algum lugar, coisa e tal. É porque tá constando lá nesse SCR aqui, tá ligado? Só que nós estamos vendo aqui que isso aqui pode ser uma grande mentira. Pode ser uma grande fanfic, tá ligado? Uma grande fanfic. Enfim. É verdade que o sistema prevê fiscalizações aleatórias e procedimentos de supervisão por amostragem. Mas a prática revela o limite desse modelo. Essas fiscalizações não funcionam como mecanismo de prevenção, apenas como registro tardio de danos já consumados. Elas não interrompem a fraude em curso. No máximo, a documentam quando já produz efeitos. A experiência concreta mostra que o sistema só reage quando o problema se torna grande demais para ser ignorado. Quando o crédito falso já circulou, já foi revendido, já contaminou os balanços e já provocou perdas reais. Em outras palavras, a única forma de romper o circuito é quando já houve o curto-circuito, quando o fogo está aceso, visível e muitas vezes fora de controle.
Sobre correspondentes bancários, peça-chave da engrenagem descritas no capítulo anterior, correspondentes bancários é a portinha de diadema, tá, gente? Oferecendo crédito. O Banco Central afirmou: em relação aos correspondentes bancários, o Banco Central atua por meio de fiscalizações das entidades supervisionadas. Nesse sentido, é importante ressaltar que os correspondentes no país não são entidades reguladas, sendo de responsabilidade da instituição contratante a conduta dos correspondentes que atuam em seu nome. Ou seja, mais uma vez a tradução é necessária. O Banco Central sabe que os correspondentes existem, sabe que atuam na ponta, sabe que coletam dados, autorizações e contratos, e não os fiscalizam diretamente. Considera que qualquer irregularidade cometida por eles é responsabilidade exclusiva da instituição contratante. O regulador supervisiona o centro. A fraude acontece na periferia, e a periferia está fora do alcance direto da fiscalização. Questionado sobre o intervalo crítico entre a liberação do crédito e a averbação pelo órgão pagador, exatamente o espaço operacional onde fraudes prosperam, o Banco Central respondeu: esse fluxo é competência do órgão pagador, INSS, SIAP e empregadores. O Banco Central atua sobre instituições financeiras, não sobre o processo operacional. O assunto está fora do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central não monitora o momento em que o dinheiro sai do banco, não acompanha quando ou se o desconto é efetivamente averbado e não considera esse intervalo como parte da sua responsabilidade regulatória. Em síntese, o Banco Central admite que não verifica se os créditos existem, não confere se o volume de crédito registrado corresponde à realidade, não fiscaliza os correspondentes bancários, não acompanha o intervalo operacional onde as fraudes ocorrem. Limita-se a registrar o que as instituições informam e a confiar. Palavras duras aqui, hein, velho? Duras, hein? Duras, hein? Tamira, sua webcam mexe sozinha? Não, João, acho que você bebeu muito hoje, viu? A webcam tá mexendo aí, acho que você tá meio chapado, viu? Tem que ver essa cachaça aí, viu, mano? Tem que parar com ela um pouco. Tô zoando, mexe sim, viu? Acompanhe meu rosto. O que o Banco Central não comprova? O Banco Central sustenta que agiu a tempo. Em resposta ao Poder 360, a autarquia afirmou por escrito: a atuação policial foi resultado da comunicação do Banco Central ao Ministério Público Federal. As irregularidades foram tempestivamente identificadas pela supervisão e a comunicação aos órgãos competentes foi prontamente realizada. A afirmação, entretanto, não se sustenta quando confrontada com a cronologia dos fatos, cronologia extraída em parte dos próprios documentos do Banco Central. Segundo o relato sucinto da autarquia, o Banco Master já apresentava sinais relevantes de crise de liquidez desde julho de 24. O documento registra que a estratégia de cessão de carteiras foi intensificada a partir de novembro de 2024, quando ocorreu agravamento do risco de liquidez, pois o Master passou a não conseguir rolar a totalidade dos vencimentos das captações. Os marcos temporais são objetos e constantes dos autos. A contratação da Tirreno ocorreu em 5 de dezembro de 24. A primeira cessão ao BRB de crédito supostamente originada pela Tirreno se deu em janeiro de 25. A recompra dos créditos podres da DPI no valor de 303 milhões ocorreram em fevereiro de 25. O banco sangrava há meses. A fábrica de ativos falsos operava desde o ano anterior. Diante dessa sequência, a pergunta inevitável permanece: quando exatamente o Banco Central agiu de forma tempestiva? Perguntar diretamente sobre a data das medidas imediatas mencionadas em suas respostas anteriores, o Banco Central respondeu: a informações constam nos autos dos processos que ocorrem em segredo de justiça. Ou seja, a autarquia não apresenta datas, não demonstra a antecedência alegada e não oferece elementos verificáveis que permitam confirmar que tenha atuado antes que o problema se tornasse grave e disseminado. Há ainda um dado adicional, revelado posteriormente pela CNN Brasil, que tensiona mais a versão oficial. Levantamento feito pela emissora com base no sistema de agendas do próprio Banco Central mostra que Daniel Vocaro teve ao menos 14 reuniões com a diretoria do... Nossa Senhora, gente. 14 reuniões. O Vocaro teve 14 reuniões com a diretoria do Banco Central desde o início da intenção do BRB de adquirir a participação do banco.
Ah, não, velho. Esses encontros se distribuíram ao longo de meses críticos da crise, tiveram como pauta recorrentes assuntos de supervisão e envolveram áreas centrais da autarquia. Nada disso por si só configura irregularidade. Reuniões fazem parte da rotina regulatória, mas enfraquece a narrativa de surpresa e tornam mais difícil sustentar que as irregularidades só foram percebidas tardiamente ou de forma abrupta. O próprio relato sucinto sugere outra sequência casual. Foi o BRB, ao identificar riscos relacionados à qualidade da carteira, rastreabilidade e irregularidade das operações de crédito com origem em terceiros, que passou a exigir documentação adicional, determinar a realização de auditoria independente e, por fim, iniciar o processo de desfazimento das operações. O Banco Central entra em cena depois, já diante dos fatos detectados por instituições participantes do mercado, não como instância que antecipa o risco, mas como instância que reage quando o risco já se materializou. A distância entre o que o Banco Central afirma e o que a cronologia permite demonstrar não está na intenção atribuída à autarquia, mas na ausência de comprovação objetiva de atuação tempestiva. Reunião à véspera da prisão. Tá acabando já, meu bem. Gente, e o Paulo Gala trampava no Banco Master, viu? Isso aí também precisa dar uma puxada nisso aí, viu, filho? Tem jeito não. Vai lá, 15. A reunião às vésperas da prisão. A relação entre o Banco Central e o Banco Master ganha contornos ainda mais inquietantes quando se examina o que ocorreu em 17 de novembro de 25. Segundo a Agência Pública de Autoridades do Banco Central, disponível no site oficial da autarquia, o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino Santos, participou de 13h30 às 14h10 daquele dia, de uma audiência por videoconferência com Daniel Bueno Vocaro, presidente do Banco Master. Participaram também Beline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do mesmo departamento. O tema registrado na agenda foi Assuntos de Supervisão. A reunião foi marcada como fechada à imprensa. Estava em curso nessa data de 17 de novembro a repercussão do anúncio da venda do Master para a Victor Holding Financeira. No dia seguinte, dia 18 de novembro, bem cedo, Daniel Vocaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Era a deflagração da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de créditos falsos e uma fraude bilionária contra o sistema financeiro. Segundo a defesa de Vocaro, ele embarcaria para Dubai naquele dia para concluir negociações com investidores interessados na compra do Banco Master. Também em 18 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. O que chama a atenção não é só a proximidade temporal entre a reunião e a prisão, mas o uso que foi feito dessa reunião depois. Um ofício interno do Banco Central descrevendo a videoconferência tornou-se peça central da estratégia de defesa de Vocaro. Os advogados utilizaram o documento para contestar a acusação de risco de fuga, argumentando que o banqueiro havia comunicado ao próprio regulador horas antes que viajaria ao exterior. Portanto, não estaria tentando escapar, mas só conduzindo negócios. A alegação foi acolhida. A desembargadora Solange Salgado, do TRF1, concedeu liberdade ao banqueiro, com medidas cautelares, incluindo tornozeleiras eletrônicas. A tese de que Vocaro tentava fugir do país, base da prisão preventiva, foi oficialmente abalada. O documento do Banco Central virou-se salvo-conduto. A reunião, convocada horas antes da deflagração da operação policial, serviu para criar o álibi que libertou o principal investigado. Procurado pela reportagem para comentar a reunião, o Banco Central declarou que não comentaria o caso. Mano, meu Deus do céu, cara. Olha a República, velho. Olha a República, gente. A que ponto chegamos? 16. A Tirreno Fantasma. O relato sucinto das ocorrências do Banco Central registra um conjunto de dados que sintetiza de forma quase didática a natureza da fraude do que trata essa reportagem. Sobre a empresa, o documento afirma: o único relacionamento da Tirreno no âmbito do sistema financeiro nacional é com o Master.
Não há registro de crédito tomado pela empresa no Sistema de Informações de Créditos, o SCR. E acrescenta: não foram identificados quaisquer movimentações financeiras da Tirreno em consulta aos sistemas de pagamento TED, PIX, boleto ou câmbio, nem registro de aplicações financeiras em entidades registradoras ou em cotas de fundos. A empresa que supostamente originou 6,7 bilhões em créditos consignados não tinha um único centavo circulando pelo sistema financeiro, não fez uma TED, não recebeu um PIX, não pagou um boleto, não tinha aplicações financeiras, não tinha cotas em fundo, não existia, a não ser como um nome numa planilha e um CNPJ num contrato. E, ainda assim, 12,2 bilhões em dinheiro real foram transferidos do BRB para o Master com base nessa ficção. O risco permanece. O BRB informou ao Banco Central, em 8 de julho de 25, que já havia substituído 10,6 bilhões, 85,5% das carteiras de créditos originárias a partir da Tirreno. A previsão era concluir o desfazimento integral até 18 de julho. O caso Tirreno Master BRB, portanto, está sendo estancado, mas a pergunta que ninguém responde é outra. Quem mais compra carteiras da mesma fábrica? A Cartus informou ao Banco Central que cedeu créditos idênticos a 3 fundos de investimentos, Noto, Sueste e CVK. Esses fundos aparecem no Sistema de Informações de Crédito, o SCR, com operações dos mesmos clientes, em datas próximas, por valores superiores ao que evidentemente foram liberados. Valores superiores, gente. Não há, até o momento, qualquer informação pública consolidada sobre providências adotadas em relação a esses fundos. Não se sabe quem são os cotistas, não se sabe quem são os gestores, não se sabe se os ativos foram marcados ao mercado, não se sabe se houve recompras, baixas contábeis ou comunicação aos investidores, não se sabe se há outros compradores dos mesmos créditos. A rede de 20 correspondentes bancários da Cartus continua operando as portinhas, viu? A Cartus permanece autorizada pelo Banco Central como sociedade de crédito direto. Henrique Pereto, que capitalizou a Tirreno e é sócio da Cartus, e André Maia, que dirigiu a Tirreno e também é ligado à Cartus, não foram, até a publicação dessa reportagem, alvo de qualquer medida pública do regulador. O Poder 360 perguntou diretamente ao Banco Central. O BC identificou duplicidade de CPFs em carteiras vinculadas a Cartus, Tirreno ou outras organizadoras? Como o BC pretende tratar múltiplas operações inexistentes registradas como reais? A resposta foi: o BC não comenta casos específicos, tendo em vista as obrigações de sigilo. 18. Diagnóstico. Calma, meu bem, tá acabando, meu bem. Tá acabando, meu bem. Tá acabando, meu bem. Vai lá, o diagnóstico. O que emerge da apuração realizada para essa reportagem não é a história de um banco que fraudou o sistema. É a história de um sistema desenhado para ser fraudado. Durante 2 décadas, o país construiu um modelo de crédito que aceita dívidas como verdade só porque alguém digitou. O consignado moderno nasceu em 2003 com a promessa de crédito barato e seguro, mas já com falha embutida. O banco declara a operação, o Estado desconta e nenhum dos dois verifica se o tomador autorizou a receber o dinheiro. Caralho, isso aqui é foda. Em 2018, a resolução do CMN, a número 4.656, abriu o mercado para fintechs serem lá sem supervisão proporcional ao risco. Cria um ambiente ideal para... Isso aqui é só um resumo, tá, gente? Aqui, ó. 19. Há algo atravessando silenciosamente o sistema de créditos pulverizado brasileiro. Ele aparece quando um personagem de quadrinhos é aceito como beneficiário apto a sofrer descontos em folha. Quando 12,2 bilhões em créditos inexistentes viraram dinheiro real, quando a mesma operação surge em 4 compradores distintos, quando uma empresa sem um único centavo no sistema financeiro é tratada como originário de bilhões, quando o regulador se reúne com o investigado horas antes da prisão e o documento dessa reunião vira salvo-conduto judicial.
O problema já não é provar que esse algo existe. Os documentos provam. A questão agora é outra. Onde mais ele está? Há 3 fundos de investimentos, notas. Tá. Enfim, gente. E aí? Boa essa matéria, né? Boa, né? Vou deixar o link pra vocês. Que matéria good, velho. Pô. Um abraço também pra minha jovem amiga Trentini, que me passou essa matéria. Good, viu? Vou deixar também linkado na descrição. Porque, mano, vale a pena repassar isso aí. E repassem também esse vídeo, que deu pra ter uma noção boa do alastro, né, velho? O nível que tá o alastro, né? Eu quero saber o comentário de vocês, velho. Quero saber o comentário de vocês, que... Padura. Tamir, será que isso vai dar alguma coisa ou vai ser tipo uma lava-jato? Cara, eu espero que isso pelo menos sirva pra gente, assim, né? Passar pra frente e ver, mano, como é que tá o sistema financeiro brasileiro, né? Que é uma pauta nossa, né? Trabalhista, né? A gente tem dito direto aí, né, mano? Que o bagulho tá lastrado e o sistema financeiro e o Banco Central também tem sido ferramenta pra poder lastrar o brasileirinho, né? E agora meio que, pô, tá escancarado, né, mano? Tá escancarado e tem caroço nesse angu aí, viu? Tem muito caroço nesse angu, cara. Certeza. Bom, pessoal, eu só fiquei na live aqui, só colei na live pra gente... Fazia tempo que eu não fazia live, né? Então eu vou lá já. Eu tô aqui e minha esposa quer dormir, eu também tô meio cansado. E aí segunda-feira estamos de volta.